Bem-vindos a bordo. O meu nome é Flávio Ramires, eu sou instrutor de navegação e mergulho dos Navegantes do Sul. Nós estamos aqui hoje no Vela Show 2022, a bordo do veleiro Forrobodó. É o meu conterrâneo, um Delta 32, né, um projeto, uma construção que eu admiro muito. Eu tive a oportunidade de conhecer o estaleiro do Delta em Porto Alegre. Vi inclusive aí, né, as montagens já do último lançamento deles, um barco impressionante, que tem pretensões aí de grandes travessias. Inclusive o Delta, o pessoal às vezes não conhece a capacidade, a potência da indústria brasileira. O Delta recebeu um certificado internacional reconhecido, né, como um barco de charter padrão internacional, né, pelo conforto, pela segurança, pela estrutura, pelo alto padrão, né, no seu processo de construção. Então, muitas vezes o pessoal não valoriza a prata da casa e um evento desses é uma oportunidade da gente polir a prataria e dar um pouco mais de valor àquilo que se produz aqui no Brasil. Bom, eu participei do primeiro Vela Show em 2019 e participar desse 2022, depois que a gente passou por uma pandemia, um pandemônio, é muito legal. E como a minha especialidade é navegação eletrônica, eu me sinto na obrigação de estar sempre trazendo novidade. E trouxe, em 2022, nós falamos muito sobre recursos que estavam chegando para a vela, né? Novos sensores, assistente de largada, um tático virtual. Então isso tudo eram promessas do mercado em 2019. Nós conversamos sobre isso lá em Itajaí. E dali em diante eu tive a oportunidade, através de parcerias, de cooperação técnica, com a Equinautic, por exemplo, né, que está nos recebendo aqui, com a Navico, que tem nos fornecido muito conteúdo técnico. Com essa cooperação, a gente conseguiu embarcar, né, em veleiros aí na costa brasileira, Porto Alegre, Florianópolis, Rio de Janeiro, para testar esses recursos, né, para ver na prática qual era o que eles estavam entregando. E tenho boas notícias, realmente tenho boas notícias. A gente vai compartilhar aí essas informações numa oficina de vela de alta performance. Eu sou um aprendiz de vela, então para mim continuar aprendendo, para mim ter essas oportunidades, eu preciso ser útil. E eu desenvolvi estudos aí, né, do antes, durante e depois das velejadas, que tem me franqueado acesso a essas embarcações, a esses instrumentos. Então, desde a meteorologia, né, a gente já começa a se preparar para a meteorologia, então o pessoal nos consulta para saber o que está acontecendo, quais são as novidades, o que está previsto. Então isso já é uma forma de estar inserido aí, né, nessas tripulações. A questão da instrumentação eletrônica também, que é a minha especialidade, então configurar esses instrumentos, calibrar esses instrumentos é algo muito útil, que também me permite estar junto aí desses skippers, desses comandantes aí com larga experiência, e aí começa a troca de experiências, a troca de conhecimento, a troca de prática mesmo, né, o exercício da prática. E é isso que a gente traz aqui para o Vela Show, nessa parceria, nessa cooperação técnica, para passar para vocês. A oficina de vela de alta performance, ela sempre começa com as questões de segurança. Então é safety first. Safety first é uma questão não só de treinamento, né? O treinamento já é precário, mas é também, sobretudo, uma questão de adestramento. Então a gente tem que estar sempre, né, revendo as questões de segurança e se atualizando. E eu trago boas notícias, tem muita novidade boa aí em termos de radar, né? Evoluiu muito a tecnologia de radar, está mais fácil de usar, os cálculos estão facilitados pelo sistema ARPA e a gente só precisa saber ler, né? E saber lidar com esses alarmes. Eu costumo dizer o seguinte: para o mau operador, até os alarmes atrapalham. Então os radares evoluíram muito, os custos ficaram mais viáveis e a gente precisa estar familiarizado com esses recursos. O AIS também ficou
cada vez mais popular em termos de acesso de custo, mas a sopa de letrinhas do AIS ainda é um desafio para muita gente. E simplesmente contar com os gráficos na tela do plotter, eu vou mostrar um caso para vocês onde isso pode ser meio confuso. Então o pessoal aí que está bem satisfeito com o AIS, tem alguém falando besteira aí substituindo, né, o radar pelo AIS no seu entendimento de segurança da navegação, e isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Esses equipamentos, eles não substituem um ao outro. Isso são incrementos da segurança. Então não confundam alhos com bugalhos. Ter um AIS não dispensa, né, as funções de um radar. E nem o contrário, são equipamentos diferentes, qualquer comparação resulta sempre grosseira e imprópria. Nós precisamos conversar sobre isso. Ainda na vela de alta performance, a gente tem bastante novidades para o pessoal de competitivo, o pessoal de regata. Especialmente nos instrumentos da B&G, que é absolutamente especializada em vela, tem muito recurso. A B&G conseguiu integrar uma série de sensores, sensores de vento, sensores de corrente, sensores de profundidade, para os instrumentos construírem recomendações dos melhores bordos, das melhores performances. Desde que o comandante consiga interagir ali com os instrumentos, informando, né, a curva polar do seu barco, a polar de ondas do seu barco, né, que ele conheça também o seu equipamento, porque o instrumento não responde por tudo, né, ele traz cálculos muito eficientes, ele faz registros muito preciosos, mas ainda não existe inteligência artificial, a gente ainda conta com a inteligência do comandante, do skipper, do tático. O que a B&G fez, integrando essa série de sensores, né, colocando isso dentro de um MFD, né, de um Multifunction Display, colocando todos esses sensores, mais meteorologia, né, e mais segurança, o que ela faz é incrementar a performance. E é isso que é sobre isso que a gente está conversando, né, sobre como tirar o melhor proveito dessa tecnologia embarcada. Tá? E não existe, né? Apesar de toda essa sensibilidade dos sensores, apesar de toda essa eficiência nos cálculos, todo esse poder computacional, ainda não existe inteligência artificial. Realmente a inteligência é a do comandante, é a do navegador. Então é isso. A cereja do bolo aí, né? O meu último brinquedinho aí mais interessante tem sido a questão do roteamento meteorológico. Nasceu aí uma miríade de aplicativos, de soluções, mas eu tenho um olhar muito crítico para a questão da segurança. Então, e o nosso padrão de segurança é o seguinte: o padrão de segurança dos navegantes do Sul segurança é 100% mais redundância. Então tudo isso me interessa, né? A meteorologia é um ponto-chave da segurança, é quando eu estou fazendo a prevenção da minha segurança, quando eu estou preparando a minha melhor performance. Então é um ponto para mim muito sensível. Como eu testei uma série de recursos, a gente está sempre estudando, sempre aprendendo mais, sempre ligado nas fontes oficiais que são os nossos compromissos como comandante, nós estamos de olho sempre nas soluções. E eu estou assim, encantado com essa jogada ensaiada entre o PredictWind e os equipamentos da B&G. A possibilidade da gente ter a previsão do tempo dentro do plotter, o roteamento meteorológico todo dentro do plotter, junto com os meus registros automaticamente, eles são construídos automaticamente, uma vez que eu instrua. É necessário que eu instrua os meus instrumentos para que ele construa, né, registros, referências, recomendações. Então é muito legal. Juntando tudo isso, o que a gente tem, né, é um tático virtual a bordo, né, que vai fazer recomendações a partir das informações que ele recebe, da forma como ele é alimentado e da forma como ele é conectado de forma integrada, né, com sensores extremamente sensíveis de vento, corrente, temperatura da água. Então isso tudo resulta em recomendações de alta performance. Isso, claro, torna uma regata muito mais competitiva e torna também a navegação de cruzeiro muito mais segura, né? Porque encurtar o tempo entre uma pernada e outra é um fator de segurança na navegação de cruzeiro. Então isso não é só relevante para os competidores, né? Para as regatas, mas é
realmente é muito relevante para a vela de cruzeiro. Então é isso que a gente está trazendo para vocês no Vela Show 2022. Eu estou muito agradecido aí pela oportunidade de participar desse evento, pelas portas abertas, pela oficina aberta da Equináutica, onde a gente consegue testar isso tudo. Eles ainda abrem espaço para a gente embarcar, fazer o test drive, fazer o teste de mar aí desses recursos. A Navico também vem nos guarnecendo de informações técnicas de alto padrão. Eu recebo informações privilegiadas dos lançamentos, já desde lá da época de projeto eu já estou sondando isso. Quando começa a se comunicar os lançamentos, eu já estou me atualizando, e quando os equipamentos chegam aqui, eu estou assim pronto para embarcar e testar. Enfim, bem-vindos a bordo aí, contem com a gente. O próximo evento dos Navegantes do Sul é o Círculo de Mestres, que vai acontecer no Rio de Janeiro. São 2 semanas de treinamento. Vamos preparar o pessoal para as provas de capitão amador. Nós desenvolvemos o treinamento mestre velejador. É uma habilitação. É uma habilitação para mestre amador da Marinha do Brasil. O exame é feito na Marinha do Brasil, mas toda a construção do conhecimento, toda a nossa instrução é voltada para a vela. Então, para quem deseja realmente ser aí um mestre de um veleiro. Então, esse treinamento ficou muito legal. A gente colocou aí ele à prova já em Porto Alegre, Florianópolis, e chegamos ao Rio de Janeiro. Chegamos ao Vela Show para apresentar essa novidade para vocês. Bem-vindos a bordo.